Beleza. Gente, está sendo gravada a aula e a ideia de hoje é dar continuidade no nosso projeto. Vocês viram que eu criei aqui uma classe chamada Pet Controller. E eu falei para vocês na aula anterior que para uma classe ser controller utilizando o Spring, ele tem que ter um @controller aqui em cima. No nosso caso, nós colocamos o @REST-controller, falando que tudo que a gente vai retornar ou a forma de comunicação com a nossa API é do tipo REST. Ou seja, utiliza aqueles 4 verbos, basicamente é isso, utiliza aqueles 4 verbos do protocolo HTTP, o GET, o POST, o PUT e o DELETE. E mais, os dados que trafegam são dados do tipo JSON. Pode trafegar imagens? Pode também. Pode vir a trafegar imagens. Mas, no geral, o intuito é trafegar JSON, informações do tipo JSON. Que mais que eu posso falar? Nós fizemos um CRUD, só que nós fizemos um CRUD em memória. Nós criamos uma lista aqui, estática, nós criamos um Next ID, e toda vez que a gente ia consultar, nós interávamos nesta lista e pesquisávamos o ID que estava sendo pesquisado. Ou retornava a lista toda quando a gente consultava todos. E fazia inserção nessa lista e assim por diante. A ideia aqui é fazer um banco de dados, fazer com que a gente acesse o banco de dados. Beleza. O que mais que a gente pode falar aqui? Para colocar o banco de dados funcionando, nós devemos importar algumas bibliotecas e colocá-las aqui, como dependência. Então, eu vou pegar a minha cola aqui. Eu já sei quais as dependências eu necessito. Eu preciso destas dependências aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Quais dependências são essas? Eu preciso do JDBC do Spring Framework, a forma como a gente acessa o banco de dados através do Java, a gente utiliza um JDBC. A gente utiliza esse tipo de conexão, que é Java Database Connection, ou Connector, que seja. Eu preciso de uma dependência chamada JDBI. Essa dependência aqui é o meu ORM. Para quem não, todos aqui sabem o que é um ORM. O O de objeto, o R de relacional e o M aí de modelagem. É uma forma de modelar de forma meio que automática informações relacionais no banco de dados para objetos no Java. Então, esse JDBI aqui é o nosso ORM. Tem uma versão aqui, eu vou colocar uma informação lá em cima. Quando a gente coloca esse cifrão aqui, abre e fecha chaves, a gente consegue criar uma variável lá em cima. Vai ser aqui, tá vendo? Properties. Então, eu crio uma propriedade aqui. Toda vez que eu quiser alterar a versão do meu JDBI, eu altero aqui, que vai alterar lá embaixo. Perfeito. O que ficou faltando? Ficou faltando agora eu fazer um reload. Eu tenho duas formas. Eu posso clicar aqui, nesse botãozinho. Está lá, Load Maven Changes. Ou seja, ler e levantar as mudanças causadas no arquivo Maven, nesse .xml. Outra possibilidade é eu vir aqui no meu terminal e digitar mvn install. Ele vai pegar as dependências que não foram baixadas e vão baixar lá naquele diretório .m2. Tá certo, gente? Vou por essa opção aqui. Eu instalei o Maven. Deveria ter funcionado.
Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu dar um MVN clean antes. MVN install. Continua dando erro. Está falando aqui que alguma coisa do Java 11. Java 11. O target dele, ou seja, ele vai precisar de compilar pelo Java 11. Por algum motivo, pode ser que eu esteja usando outro, está usando o 17. Não sei qual o motivo. Espero que agora funcione. Porque esse MVN install, além de baixar as dependências, ele faz a compilação e gera o código compilado. Espero que funcione agora. Não funcionou. Deixa eu ver, fazer um CMD aqui no um Java-version no prompt do DOS. Java-version. Tá o Java 11 aqui. Build, execution, compile. Java 11, está certinho. Deixa eu fechar, abrir de novo. Java 11. Java 11, está certinho. Estranho que executando ele está, mas compilando não. E ele reconheceu as dependências. Talvez se eu fizer isso aqui, ó, sair do terminal e abrir um novo terminal. Estou no PowerShell, Java-version. Está no 1.8, deveria ser 11 aqui. Achei o problema. Vou fechar novamente aqui, porque eu tinha duas janelas do IntelliJ aberta. Como eu fechei uma só, que era esse projeto, e deixei a outra aberta, talvez eu tenha que fechar as duas para o IntelliJ reconhecer o novo Class Path, o novo path que eu criei, que é do 11. Isso é chato mesmo, acontece de vez em quando. Abriu a nossa API, que a gente tinha aberto. Deixa eu conferir aqui se a estrutura está apontando para o 11. Está apontando para o 11.
Deixa eu digitar o Java-verso aqui. Está no 11 agora. Espero que o maven mvn install funcione. Funcionou. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, gente? Não. Não? É o seguinte. Eu tinha aberto o IntelliJ e o PF, aquele Java Home que a gente fica lá em variáveis de ambiente, estava apontando para o Java 1.8, quando eu abri o IntelliJ. Aí eu fui lá e me mexi no PF. Falei assim, agora você vai apontar para o Java 11 e não mais para 1.8. E eu não fechei o IntelliJ. O IntelliJ estava apontando para 1.8. Tinha aberto o PF anterior, a variável anterior. Eu abri 2 projetos, fechei e abri um, continua apontando para 1.8. Fechei os 2, abri um, aí agora está apontando para o 11 direitinho. Era só, eu tinha que derrubar todo o IntelliJ para subir pelo menos uma instância do IntelliJ, pegando o novo path lá, a nova variável do Java Home apontando para 11. Agora funcionou. Acontece quando a gente tem esses terminais aqui junto da nossa IDE. Eu sinto falta de terminal quando eu utilizo o NetBeans. Eu sinto falta de um terminal como esse. O Eclipse também. Já o VS Code tem um terminal para a gente, né? Beleza, está funcionando. Se eu rodar, vai dar um erro. Eu vou mostrar para vocês que erro é este. Aconteceu esse erro que não acontecia antes. Por que que acontece isso? Vocês percebem que nas dependências eu acrescentei o JDBI para utilizar o ORM dele e acrescentei esse aqui, ó, org Spring Boot Starter JDBC. Toda vez que eu acrescento essa dependência, o Spring ele exige que eu configure uma conexão com o banco de dados. Pelo menos uma conexão com o banco de dados. E é isso que a gente vai fazer. Deixa eu abrir de novo aquele projeto. Abriu. Eu vou acessar aqui essa pastinha aqui, Resource, dentro do nosso main. Tem um arquivo chamado application.property. Aqui eu posso colocar algumas propriedades do nosso Spring. Uma propriedade é a porta que eu quero levantar a nossa API. A porta que estava sendo utilizada até então era a porta 8080. Eu especifiquei agora, eu vou passar a utilizar 8087. Eu vou explicar essa linha 3 aqui daqui a pouco, mas a linha 4 é a URL de conexão com o banco de dados. Eu acredito que a maioria aqui esteja acostumado com isso. Então, na URL de banco de dados, a gente especifica o protocolo. O protocolo de comunicação vai ser o JDBC _MySQL. Depois desse // a gente especifica onde se encontra o nosso servidor, que vai servir os dados para a gente nessa conexão, qual é a porta e qual é o banco de dados que a gente vai conectar. Vai ser o Pet Shop. Meu usuário e minha senha é root. E o meu driver de acesso ao banco de dados que eu vou utilizar é esse aqui do MySQL. Isso se encontra na documentação do drive do MySQL. Isso aqui, gente, o que será isso aqui? Vou explicar para vocês. Vou usar o quadro. Pena que não vai ficar gravado o quadro. Mas, enfim. Quando a gente se conecta no banco de dados, imagine o seguinte, eu tenho uma aplicação. Tá certo? Toda vez que eu interajo na minha aplicação, a minha aplicação abre uma conexão com o banco de dados.
eu faço uma requisição enviando um select, uma consulta, o banco de dados devolve a informação e eu derrubo essa conexão. Próxima vez que alguém utiliza a minha aplicação de novo, eu abro uma conexão, envio os dados, ele devolve os dados e eu derrubo a conexão. A maioria das pessoas que estão começando fazem dessa forma. Esse fato de abrir a conexão e fechar a conexão, apesar de ser alguns milissegundos, quando a gente soma ele em 1 milhão de requisição, isso se torna um tempo absurdo. Tá certo? E onera mesmo o nosso servidor. Por que onera? Onera pelo seguinte, começa a chegar tantas requisições aqui e pequenos atrasos que ocorrem, pequenos gargalos que ocorrem na nossa aplicação, pode fazer com que ele responda mais lento, chegue mais requisições, isso, e a nossa aplicação se torna um gargalo por si só. Não sei se ficou claro isso para vocês. O fato de abrir uma conexão e fechar a conexão é ruim, é um tempo gasto. Se vocês fizerem um teste aí de tantas aberturas de conexão, abre conexão, faz uma consulta e fecha a conexão. Faz isso, sei lá, 1000 vezes. E depois você faz as mesmas 1000 vezes, com a mesma conexão, abrindo uma vez lá em cima e fechando uma vez lá embaixo, depois de todas as consultas, vocês vão ver a diferença de tempo gasto aí. Então, o que as pessoas geralmente fazem? As pessoas fazem o seguinte, ou pelo menos antigamente era feito assim. Criava uma classe dentro da minha aplicação e ela era um pool de conexões. Como que isso funcionava? Essa classe, chamada pool de conexão, eu configurava ela. Eu falava assim, olha, eu quero ter no máximo, sei lá, 30 conexões abertas com o banco de dados e eu quero inicializar já com 5 conexões abertas. Aí, quando chega uma requisição aqui, ele vai tentar pegar uma conexão no pool de connect, ele vai pegar uma das 5. Chega uma segunda conexão, chega uma segunda requisição na minha aplicação, ele pega a segunda conexão das 5, que já se encontra aberta. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ele vai pegando as conexões abertas. Se chegar uma sexta requisição aqui, ele cria uma sexta conexão aberta e utiliza ela. A minha aplicação faz a consulta do banco de dados, vamos supor que tem essa requisição aqui. Faz a consulta para o banco de dados, resolve, devolve a informação. O que ele faz com essa conexão? Ele coloca ela como disponível e as outras em uso. Na hora que chega uma 7ª requisição na minha aplicação, eu utilizo a conexão disponível. E torna a nossa aplicação muito mais eficiente. Pô, claro que ficou confuso isso aqui, gente. Mais ou menos? Eu estou imaginando que esse app aqui é uma aplicação web. Quem gostaria que explicasse de novo aí, explicando um pool de conexão? Para que ele serve? Tranquilo? Tá quase dormindo aí. Oi, gente, ele foi no show, tá? Por isso que tá. Vai ficar gravado ainda. E vai para o YouTube. Beleza. Então, essa linha aqui de cima, aqui, ó, em alguns lugares, esse pool de conexão, ele é chamado de data source. E nessa linha de cima aqui, no data source, ele está falando que o tipo do data source é esse aqui, Hikari Data Source. Ele já é meio que disponibilizado aí pelo próprio Spring. Ele é uma das implementações de um pool de conexão. Então, o Spring, de forma transparente, toda vez que eu preciso de uma conexão, ele já me fornece já um pool de conexão, que é esse Hikari Data Source, e é ele que eu estou utilizando. Então, esse Data Source é Spring, ponto,
data service. Esse data service, a gente pode considerar ele como um pool de conexões. Tá certo? Então, está explicado isso aí. O que mais? Eu preciso de configurar o meu JDBI. Eu vou criar aqui na minha aplicação Pet Shop um pacote chamado config. Nesse pacote config, eu vou colocar uma classe que vocês simplesmente só utilizem ela, mas eu vou explicar mais ou menos o que ela significa. Cadê? Vocês estão vendo esse @configuration aqui? Ele é do Spring. Na hora que a minha aplicação está subindo, o Spring ele costuma ler dentro dos pacotes classes de determinados tipos. Ele procura os @REST controllers para saber quem são os controllers. Ele procura saber onde que estão os @configurations. Ele procura saber onde que estão os @services e a gente vai ver isso mais para frente. Por que que ele procura saber isso? Para auxiliar ele na injeção de dependências. A gente vai ver mais para frente como que essa injeção de dependência funciona. E mais? Se eu tenho uma classe do tipo configuration, eu consigo colocar em seus métodos esse @bin aqui. Eu vou explicar para vocês para que serve esse @bin. Esse @bin ele serve para o seguinte: toda vez, vocês podem perceber que este método aqui, Drive Manager Data Source, ele retorna um data source. Toda vez que eu tentar fazer uma injeção de dependências, e nessa injeção de dependência, a variável for do tipo data source, o Spring, como ele já leu que essa classe é do tipo configuration, e ele já leu que esse método retorna um data source e tem um @bin aqui na frente, ele vai chamar esse método aqui para tentar resolver a injeção de dependência. É isso que significa. Vamos olhar o próximo método. O próximo método, ele chama JDBI. Ele retorna um JDBI com letra maiúscula. Esse @bin aqui em cima, ele fala o seguinte, olha, toda vez que o Spring precisar de injetar uma dependência e a dependência for do tipo JDBI, ele vai chamar esse método aqui para obter o meu data source. É isso que ele está falando. Certo? Então, se eu usei um @bin em um método, eu estou falando assim, olha, esse método aqui, ele vai ser utilizado para o Spring para resolver injeções de dependência. Tá certo, gente? Então tá bom. Vamos olhar esse método aqui. Esse método JDBI, ele exige uma entrada chamada data source. E o Spring ele vai tentar injetar um data source aqui dentro, nessa variável, na chamada desse método. Como que ele vai injetar um data source nesta variável aqui? Simples. Ele procura em todas as suas classes configuration, ele procura na classe do tipo REST controle, @REST controle, @service, ele procura algum método que está com @bin e que retorna o data source. O Spring faz isso para a gente sozinho. Então, o que ele vai fazer? Antes dele chamar esse método JDBI aqui, ele vai verificar que tem uma dependência.
e ele vai encontrar qual método que vai servir para essa dependência. Vai ser esse método aqui de cima, porque ele tem um @bin e ele retorna um data source. E ele vai retornar um Drive Manager Data Source. Esse Drive Manager Data Source, ele vai ser configurado com todas as variáveis que estão lá no nosso properties. O nosso property é essa aqui, ó. Eu vou tentar configurar naquele Drive Manager o type, a URL, username, o password e o Drive Class Name com esses dados que se encontram aqui. Por que que o Spring vai tentar fazer isso? Porque aqui eu tenho, olha, um configuration properties, ou seja, eu chamo esse método, o que retornar aqui de data source, eu vou tentar chamar com os dados do Spring Data Source que se encontra lá no properties. É um negócio assim, muito bem encapsulado, não é isso, essa palavra, no meio abstrato, mas que funciona muito bem. Tá certo? Ó, o Spring vai chamar esse método. Por que ele vai chamar esse método? Porque em algum lugar existe a dependência do data source para funcionar. Aí ele chama esse método. O que retornar aqui de data source, ele vai chamar o nosso application.properties, ele vai ler até o data source e dali para frente ele vai usar os atributos para preencher o meu data source com os valores. É isso que ele vai fazer. E ele vai retornar o data source. Vai injetar aqui, nesse JDBI. Na hora que ele injetar o data source aqui, eu vou criar um JDBI. Tem um show SQL aqui ainda. Ficou faltando aqui no nosso properties. Esse JDBI. Essa variável aqui, ela não é padrão do Spring, eu que criei ela. JDBI show SQL. Quando eu uso esse @value e coloco na frente esse cifrão, fecha e abre chaves, com o mesmo JDBI show SQL que se encontra lá no nosso properties, essa variável vai ter o valor true nela. Tá certo? Então, aqui no meu if, aqui eu verifico se o show SQL, se eu preciso exibir o SQL nessa execução da minha API, eu chamo esse SQL logger aqui e passo algumas informações e falo o seguinte, olha, JDBI, eu quero setar um logger ali e toda vez que eu chamar ou executar um SQL usando você vai logar dessa forma que está descrito aqui. Vou simplificar para vocês a explicação. Eu retorno um JDBI, onde eu vou utilizar em algum lugar que vai exigir injeção de dependência. Beleza, até aqui, tranquilo. Talvez eu volte aqui e falo sobre isso novamente. Que mais? Eu preciso criar um pet DAO aqui. Java Class, pet DAO. Essa variável do tipo pet DAO, aliás, essa classe, ela vai ser uma interface. Eu vou escrever aqui um daqui a pouquinho eu explico o que significa isso aqui.
E o meu método aqui vai ser int insert arroba bind bin pet. Vou escrever aqui um insert into na tabela pet. Aqui a gente coloca quais são os campos que a gente vai inserir. É o nome, o dono. Depois a gente coloca o values e passa os valores. Os valores vão ser nome. Opa. Dono. E finaliza. O que significa isso aqui? Esse getGenerateKey significa o seguinte, que toda chave gerada automaticamente, eu quero retornar pelo método. Ele vai retornar por esse int. Esse SQL Update é qual o SQL que vai fazer a alteração no meu banco de dados. É esse insert into pet, nome, dono e esses valores aqui. O que significa esse @bin aqui? Significa que eu vou receber um objeto. E eu vou ter que fazer um bind. Esse bind aqui é bind. Eu vou ter que fazer um bind do objeto que está aqui nestas variáveis. Como que ele sabe fazer o bind de pet no nome e no dono? Porque lá eu tenho um atributo chamado nome e um atributo chamado dono. Por isso que o Spring consegue fazer o bind corretamente. Que outras coisas que eu posso fazer aqui? Eu posso select asterisco from pet where id é igual a id. Ele vai retornar para mim um pet. Aqui ele altera, por isso que eu escrevi SQL Update. Ele vai fazer o insert e alterar o banco de dados. Vou fazer consulta, eu uso SQL Query. Coloco a minha consulta. Aqui eu quero fazer o meu método chama get. Eu vou fazer um bind desta variável na variável interna da minha query chamada id. Então isso aqui tem que casar com isso aqui. Quando a minha query retornar alguma informação, o meu Spring ele vai instanciar um pet e copiar todas as informações retornadas pelo banco de dados para dentro do pet. Como que o Spring consegue fazer isso? Nesse select aqui, ele retorna um campo chamado ID, um campo chamado nome, um campo chamado dono, que bate exatamente com os atributos do pet. Então, ele consegue instanciar e colocar essas informações para dentro dessa instância, desse objeto criado aí. Que mais que ele consegue fazer? De forma bem parecida, só que agora eu fiz um select asterisco from pet ordenado pelo nome, só que agora ele vai retornar uma lista. Eu não preciso receber parâmetro nenhum, porque eu não preciso preencher nada na minha query, não tem nenhum coringa lá. E o resultado dessa query, se tiver mais do que um registro, ele vai retornar sempre uma lista. Ele vai pegar registro a registro, retornado do banco de dados, vai criar objetos do tipo pet e vai incluir nessa lista e vai retornar. Que mais? Deixa eu colar esses três aqui de uma vez. E a gente já resolve todo o nosso DAO aqui. Nome, like, nome. Beleza. O que ele vai fazer? Esse método get all, buscar todos pelo nome. Ele vai receber uma variável do tipo string. Ele vai fazer um byte desta variável no coringa que se encontra aqui dentro do nosso select.
também chamado nome, então o bind vai ser feito pelo valor nome dessa forma. E se retornar cada linha que ele aqui embaixo, eu vou fazer um update no pet. Dono. Então, vou fazer um update no pet, setando nome dono, onde o meu ID é igual a esse ID. De novo, o meu método update, ele vai fazer um bind bin. O que significa esse bind bin? Vai pegar um objeto, vai tentar achar os atributos dele, que casa com exatamente nome, dono e ID, para executar esse update. A quantidade de registros no banco de dados que sofre update vai ser retornada por esse int aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu coloco, né? Olha, eu vou atualizar o nome, eu vou atualizar o dono, onde o meu ID foi igual ao esse ID aqui. Quando eu coloco 2 pontos, uma variável, ela é uma variável a ser preenchida. Como que essas variáveis ou coringas são preenchidos? Através dos binds que a gente coloca aqui. Se tiver um bind bin, significa que eu vou tentar pegar o objeto que eu receber aqui na frente, ler os seus atributos e casar cada um dos atributos com as minhas variáveis ou coringas que aqui estão. Beleza? O delete é a mesma coisa. Delete from pet, onde o ID é esse ID. Aqui eu não uso o bind bin, eu uso só o bind, porque é uma variável, é esse int, esse ID aqui. Como que eu caso esse ID com esse ID aqui dentro? Simples. Eu pego o nome da minha variável que está dentro do meu update, coloco aqui no bind e eu consigo casar esta variável com esta. Beleza? E ele vai retornar aqui um inteiro, que é o número de linhas afetadas através desse delete. Feito isso, o meu DAO, que executa o CRUD no banco de dados, já está pronto e funcionando. Não preciso fazer mais nada. Alguém já fez acesso ao banco de dados com Java diferente disso aqui? Já? Vocês tinham que abrir uma conexão, vocês tinham que colocar a query, preencher os atributos, e depois que retorna um result set, utilizar o result set para ler variável a variável e preencher um determinado objeto e retornar aquele objeto a uma lista. Se for uma lista, a gente tem que fazer um for ainda. E isso é meio mecânico. Aqui a gente não precisa fazer nada disso. Vocês podem perceber que é uma interface. Como que eu crio um objeto, então, do tipo PetDAO? O JDBI vai criar para mim. Ele vai ler essa interface e ele vai criar uma classe dinamicamente que tenha todos esses métodos aí definidos com essas queries definidas internamente. Tá certo? Bem diferente do JPA mais Hibernate, né? A diferença mais gritante que eu enxergo é, lá no JPA Hibernate, eu não preciso de criar os meus selects. Só que quando o projeto fica grande, ele começa a fazer alguns cascateamentos ali de queries que a gente fica perdido. E eu estou falando por experiência própria. E quando a gente tenta definir o banco de dados utilizando o JPA mais Hibernate, a própria definição do banco de dados ela começa a ficar complexa. Você teve problema de complexidade quando você mexia com isso ou não? Ah, tá. Você só estava fazendo teste, você não chegou a codificar nada. Beleza. O que mais que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o pet service. Então, vou criar aqui uma classe. A classe chama pet service.
Eu quero que essa classe aqui ela seja usada em injeções de dependência e, para instanciar ela, também o Spring consiga injetar dependências nela. Então, se eu usar aqui uma @service do próprio Spring, eu estou fazendo com que essa classe eu consiga injetar ela em lugares que eu dependa desse tipo pet service e consigo também, quando eu precisar distanciar um pet service, injetar dependências nela. Eu vou lá daqui a pouquinho. Ah, aí vocês vão dormir, já está fechado já. Já acendeu a luz aqui. Beleza. Então eu criei aqui o meu pet service. O meu pet service, para ele funcionar, eu vou precisar de algumas coisas. Eu vou precisar do meu private, petDAO. E eu vou colocar do tipo final. Quando eu tenho um tributo do tipo final, ele precisa ser definido no meu construtor. Se eu fizer isso aqui, gente, tirar o final, eu não preciso definir um construtor e colocar aqui arroba AutoWired. O que significa isso? Significa eu falar o seguinte, olha, para instanciar um pet service, é obrigatório o Spring injetar um objeto do tipo petDAO. É isso que eu estou falando aqui. Tá certo? O mais comum é não fazer isso aqui, tratar ele como final, eu criar um construtor, o meu construtor, eu vou receber um JDBI nele, e aqui dentro eu vou fazer um this.petDAO e vou usar o JDBI para obter um objeto beleza. O que ele está fazendo aqui nessa linha? Ele está falando o seguinte, olha, para eu criar um pet service, eu estou exigindo que o meu Spring ele injete um JDBI aqui dentro. Aí eu pergunto para vocês, eu ensinei para o Spring instanciar um JDBI para ele conseguir injetar aqui dentro? Eu ensinei para o Spring, sim. Se eu vier cá no JDBI config, eu falei, olha, Spring, toda vez que você precisar de injetar JDBI em algum lugar, chame esse método aqui na frente. Como que eu ensinei isso para o Spring? Colocando um @bin aqui na frente. Aí, para ele chamar esse método, ele precisa injetar um data source aqui. Aí eu ensinei isso também para o Spring. Eu falei assim para o Spring, toda vez que você precisar de injetar um data source em algum lugar, chama esse método aqui em cima, porque ele retorna um data source. Como que eu fiz isso? Colocando um @bin aqui. Aí ele chama esse método, ele cria esse drive manager data source. Antes dele devolver um data source, ele configura o meu data source com as propriedades que se encontram lá dentro do arquivo .properties. Devolveu o data source, ele injeta aqui. Ele cria um JDBI aqui dentro desse método. Ele devolve o JDBI para o Spring. O Spring pega esse JDBI que ele estava querendo injetar aqui. Ele injeta. Na hora desse construtor aqui, ele chama o JDBI. Ele cria um petDAO dinamicamente. Que petDAO é esse?
Fácil. É esse PetDAO aqui. Ele cria um objeto dinamicamente desse PetDAO, dessa interface, desse tipo, utilizando esses métodos e esses arroba que estão descritos aqui em cima de cada um desses métodos. Certo? Nesse ponto, eu tenho um PetDAO prontinho para ser utilizado dentro do meu service. Vocês entenderam a injeção de dependência do Spring, gente? Tranquilo? Tá bom. O que mais que eu preciso fazer nesse service? Eu preciso criar um método de inserção, por exemplo. Eu quero inserir um pet no meu banco de dados. Então, ele vai retornar um pet. Inserir. Ele vai receber um pet como parâmetro. Aqui ele vai chamar simplesmente isso aqui, ó. Int ID pet. Vou chamar o meu pet DAO. Ponto. Inserir. Vou passar o meu pet como parâmetro. Então, o que ele vai fazer? Vocês concordam que toda vez que eu vou inserir um pet no banco de dados, ele possui todas as informações necessárias, menos o ID, porque o ID ele é gerado automaticamente, ele é autoincremento. Então, quando eu insiro no banco de dados, eu não tenho informação do ID. Ele insere, o banco de dados retorna a chave gerada automaticamente pelo método insert, e eu consigo obter a chave gerada aqui. Eu faço assim, p.setID, ID pet, e retorno o P com sucesso. Beleza. Feito isso, vamos voltar lá no controller. Cadê o controller? Pet controller. Ele tem um inserir aqui em algum lugar. Eu vou colocar esse aqui como versão teste. Deixa eu copiar esse controller aqui. Controller, memória, mem. Ali. Versão M, esse aqui. Para diferenciar desse controle aqui, que é versão. Beleza. Eu não vou ter mais isso aqui. Deixa eu ver o inserir. O inserir, eu preciso do meu service para fazer a inserção agora. Então, eu venho aqui e faço isso aqui. Private, final, pet, service. Pet, service. Passo o meu construtor, public, pet, controller. E falo que eu quero que o Spring injete aqui um pet service. Pet, service. Pet, service. Então, toda vez que ele for instanciar esse pet controller agora, ele vai verificar, olha, eu identifiquei que eu preciso de injetar um pet service. Aí ele vai tentar instanciar um pet service. E assim por diante. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Isso. Pet service, recebe, pet service. Beleza. Agora eu consigo utilizar esse service aqui. Inserir. Pet service, inserir P, return P. Por enquanto, vai ser mais simples assim mesmo. Esse aqui é o pet controller.
Vamos verificar os outros. Só que o meu pet set só tem só inserir, não tem public. Que horas são? 7h20? Inserir, vamos fazer só o consultar. Tentando achar onde que está o erro aqui. Aqui. Tá aqui. Vou fazer só consultar, a gente para e continua na próxima aula. O consultar, eu vou fazer um consultar por todos os pets. Então, vai ser uma lista de pets que vai voltar. Consultar todos. Não recebo parâmetro. Esse inserir aqui ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando um arroba post, né? Arroba post map. E aqui eu defino tanto vazio, tanto o barra, como complemento da URI. Opa, estou no service. Vocês me desculpem. Isso aqui é no controller. Então tá certinho, sem nada mesmo. O controller está com um erro aqui. Está cheio de erro. Vai ficar sem lista mesmo, por enquanto. Beleza. O que eu quero funcionando é o consultar todos e o inserir por enquanto. Então, o inserir eu já fiz aqui. O consultar todos. Deixa eu colocar aqui em cima. Beleza. Como que eu faço o consultar todos? Eu vou usar o DAO também. O meu DAO ele retorna uma lista, se eu não me engano. Então, eu venho aqui, return, pet. Opa, com letra minúscula, pet DAO, ponto, get all. E ele me retorna e consulta todos. No meu controle, retornar, consultar todos, eu uso o service. Consultar todos. Beleza. Já deveria funcionar, pelo menos o inserir e o consultar todos, utilizando o banco de dados, já deveria estar funcionando. Eu vou verificar se o meu banco de dados está em pé. Serviços. MySQL está em execução. Workbench. Abriu aqui. Localhost. Tem o meu pet shop aqui, que eu já tinha já. Tem as tabelas. A tabela pet. Consultar. Já tem o Samuel lá. O dono e o nome do pet chamado Babu. Beleza, está em pé. Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Então, consultar todos já deveria funcionar e o inserir também. E aqui vai ser a porta que a gente está subindo, é 8087. Vou abrir o Postman. Postman. Que a gente já viu já o uso dele.
Beleza. Eu tenho aqui um negócio chamado Pet Shop Environments. Será que eu consigo ver o que está descrito lá dentro dele? Estou lembrado aqui como que eu acesso. Aqui, achei. A minha URL não precisava disso aqui. URL local. Isso aqui seria o IP lá da Amazon. URL Amazon. A minha URL local é essa aqui, http localhost 8087. Depois vou mostrar para vocês para que serve esse environment aqui no Postman. Eu vou salvar, deixou de ficar vermelho e passou a estar salvo. Eu quero usar isso aqui, URL local, para na hora que eu for inserir, eu venho aqui e coloco URL local e eu consigo mudar, por exemplo, eu quero acessar o ambiente local, eu quero acessar o ambiente de homologação, o ambiente de produção. Então, é só trocar o URL aqui, que automaticamente, naquele environment, que automaticamente vai alterar aqui para mim também. Tá certo? Vou acessar aqui, vou dar um send, espero. Ah, eu tenho que subir a minha aplicação. Aí não vai encontrar mesmo. Vamos ver se vai executar ainda, né? A porta 8087 está falando que já está em uso. Eu não estou executando nada do lado de cá. Não sei por que está em uso. Vamos subir aqui na 8088. Subiu na porta 8088 a aplicação, sem nenhum erro. Já conseguiu já criar nosso pool de conexão, aquele data source lá, funciona como um pool de conexão. Já conseguiu já fazer um teste de uma conexão já com o banco de dados, já fez os testes necessários, já está conectando e, a princípio, seria só chamar a nossa API. Vou chamar mudar o nosso environment aqui para 8088, editar 8088, 8088. Vou salvar, Ctrl S. O URL local está funcionando. É esse inserir aqui que eu estou tentando fazer. Não tem raça. Seria só isso. Vou tentar fazer o send aqui. E funcionou. Vamos olhar no banco de dados. Foi. Inseriu o dono Lucas com o cachorro chamado Snoopy. Beleza? Esse aqui é a inserção. Eu falei que eu tinha implementado o get all também, né? A nossa é o URL local. Ele também consegue consultar todos. Só não está pronto o restante. Então, a nossa API aqui, ela está quase pronta. Só falta terminar o CRUD aí. Já está fazendo a inserção e consultar todos. Tá certo?
Tem alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? É esse tipo de API que eu passei para vocês, tá joia? Quando eu passei para vocês lá, a API tinha um zip, dentro dele tinha um jar e um ponto bat. É uma API parecida com essa que eu passei para vocês. O que mais? Acho que só vou fazer a chamada aqui. Finalizar a aula.